Seja muito bem-vindo ao ConexioCast de hoje. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós temos um participante especial que está sentado ali. Por motivos pessoais ele não quis aparecer, mas ele é muito bem-vindo ao nosso canal. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu serei a voz do além nesse podcast. Isso aí. Ele será aquela voz que o interlocutor tem na própria cabeça. Ele não sabe de onde vem, mas ele escuta ela de algum lugar. Então, começaremos. Hoje, diferente de tudo, com um ar meio conspiracionista, vamos tocar em assuntos que não devem ser tocados, vamos tocar nas feridas, fazer arder o que tem que ser ardido. Abalar o que tem que ser abalado para ficar o inabalável. Ui! Eu gosto de teorias da conspiração, meu dia a dia eu acabo vendo alguns conteúdos, consumo alguma coisa assim. Não é o padrão do meu dia a dia, mas eu acho meio que libertador em alguns momentos fugir um pouco do estudo normal, fugir do natural. Talvez até instigar o pensamento para algo diferente, para algo distinto do que a nossa realidade prega. E hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre essas coisas. Então, aqui a gente não tem assuntos proibidos, tudo é permitido. E se você se sente ofendido por algo, já sabe, né? O fato de você se dar a oportunidade de pesquisar coisas assim estranhas, aleatórias, aumenta o seu horizonte de pensamentos, né? Expande um pouco do seu conceito do que você sabe, que é o conhecer, Sim, ou sim. pesquisar, ou aprender, ou descobrir coisas novas e sair um pouco da caixa, né? Pensar fora da caixa também. Sim, você fugir daquele pensamento padrão do dia a dia, seja no sentido filosófico, seja no sentido teológico, seja no psicológico, você dá uma saída da naturalidade, explorar outras linhas de pensamento distintas da sua, talvez, te expande o horizonte. Um exemplo aqui, ó, vamos começar já drasticamente falando. Majoritariamente se discute sobre criacionismo e evolucionismo. E se a gente colocar um terceiro número nessa equação aí, já assim na lata, você já ouviu falar da teoria da Terra semeada? Não. Você não é desse mundo, né? Não. Na teoria da Terra semeada, a gente tem aí uma linha de pensamento um pouco diferente, onde tem uma linha evolutiva, natural, só que você insere nessa equação aí seres de outros planetas, de outros mundos, de outras, seja lá o que for, e você acaba colocando esses seres na equação em um certo momento da evolução da vida, ou até mesmo, nesse caso aí da teoria da Terra semeada, onde o planeta Terra, árido, ou então saindo de uma era do gelo, ou algo nesse sentido, foi plantado, foi cultivado por seres, e aqui foi colocado animais, inclusive a nossa espécie também foi trazida para cá, ou então cultivada aqui. Aí você entra na teoria da Terra em uma placa de Petri. Um grande experimento alienígena. Gostou, né? Um grande experimento alienígena focado em evolução, em tudo que você pode imaginar, mas sendo desenvolvido, sendo cultivado e sendo pastoreado. Então, essas aparições, essas coisas que você tem relatos aí, seriam esses visitantes trazendo algum tipo de tecnologia, alguma evolução, ou fazendo modificações genéticas, cultivando novas plantas, novos animais, fazendo experimentos. Então você tem uma linha de pensamento nesse sentido aí. Muito louco, muito aleatório, totalmente fora do que eu já ouvi falar. E você conhece alguma? Nobre voz do além. Ou conhece algo a respeito, ou tem algo para acrescentar nessas teorias aí, fique à vontade para se inserir na conversa no momento que você se sentir confortável. Você está em casa. Você falar do experimento, eu achei interessante, porque
hoje no deslocamento do trabalho, eu do nada pensei assim, já pensou se os videogames evoluíssem a um ponto de que a gente transferisse como se fosse a nossa mente, a nossa consciência para aquilo? Porque eu tava pensando, eu curti que o videogame é legal, porque a gente pode viver realidades alternativas, viver outras vidas, ser o herói, ser o vilão, né? Joga um GTA da vida, você rouba carro, você atira, pega helicóptero, avião, faz o escambau. Se no momento desenvolvesse uma tecnologia tão boa assim que você transferisse a sua consciência lá para dentro do videogame, então você, no videogame tem intermináveis vidas, né, infinitas, pode morrer quantas vezes quiser, e faz o que quiser lá. E você tivesse essa experiência tão profunda, com consciência, com sentir, o tocar, tudo, que o fato de você poder viver intermináveis vidas, incontáveis assim, perderia seu valor por causa da escassez, como se, né, no mercado da economia o que tem valor é a escassez. Então você tivesse toda essa disponibilidade, perdesse a graça. Então você evoluía a um ponto de pensar assim, não, eu vou jogar esse jogo no modo hardcore. Eu vou viver uma vida só. Eu quero sentir tudo e eu não posso morrer. Aí entra a questão, se você é um personagem nesse jogo, você não sabe que você está dentro de um jogo. E aí entra a teoria do holograma, onde que a nossa realidade não passa de um holograma, o nosso universo, o nosso planeta e tudo mais. Tudo gerado computacionalmente. Como você consegue medir algo? Como que você consegue experienciar algo? É até onde teus sentidos alcançam. É até onde você vê. É até onde o teu personagem tem poder de processamento para interpretar. Então, o universo vai sendo construído, ou vai sendo renderizado, conforme você vai evoluindo dentro daquele cenário. É um jogo de mundo aberto e você vai evoluindo. Então a gente tem os telescópios que conseguem enxergar até certo ponto luz, infravermelho, sinais, radiação, etc. E aí nesse ponto, até onde a gente consegue enxergar é até onde o poder computacional está renderizando. É até onde o nosso personagem ou os jogáveis desses personagens têm poder computacional de chegar. E a renderização só vai acontecendo no ponto que a gente vai atingindo o limite do mapa. Então, você já viu o vídeo ou alguma coisa aí de falha na Matrix? Essas coisas que às vezes acontecem aleatoriamente? Já. Quem disse que não... Cara, uma vez aconteceu uma coisa muito doida comigo, que eu jurava que era uma falha da Matrix. Brotou uma barata assim na cozinha, e eu peguei o chinelo assim e fui... e bati em cima dela, literalmente. Eu não tava bêbado nem nada, assim, eu tava em plena consciência. Eu bati em cima dela, assim, e levantei o chinelo, ela não tava ali. Tipo, eu não tava sozinho, eu falei, tu viu isso aqui? Ela falou, eu vi. Cadê a barata? Sumiu. Eu falei, deu um bug na Matrix. Porque eu bati, cara, eu tenho certeza, entendeu? Foi de um lugar limpo ali, eu bati e ela sumiu. Se fosse assim, é num canto, perto da pia, vai entrar embaixo do gelo. Não, mas era no meio da cozinha. Eu peguei e bati. Quando eu levantei o chinelo, ela sumiu. Eu falei, deu falha na Matrix aqui. Déjà vu. O save do jogo, você morre e volta para o momento anterior do save e você revive aquela missão. Cara, foi muito louco isso. Eu fiquei estupefado. Eu fiquei, caramba, o que é isso? Mas continuando ali do pensamento, eu falei... Se você evolui até um ponto de que você é um personagem jogável, daí você fala, vou jogar no hardcore, que eu quero dar mais valor ao jogo, se eu morrer, acabou, né? Então eu falei, quem sabe a gente não somos, né? A gente é um ser mais evoluído que falou assim, aqui eu tenho tudo, eternidade, eu vou descer um pouco para entrar no modo hardcore. Daí a gente tá aqui, né? Se morrer, acabou. E aí você tem a teoria dos espíritas, onde tem uma linha de pensamento que dizem que os nossos espíritos vivem em outro planeta. E alguns espíritos vêm até esse planeta para viver uma vida e depois eles retornam para aquele outro planeta de novo depois da morte. Nunca ouviu algo do gênero? Nunca ouvi. Cara, a gente tem que trazer alguém dessas linhas aí específicas para a gente poder conversar e discutir e compreender mais essas coisas. E se você é especialista no assunto... Entre em contato com a gente. Esperamos você aqui. Cara, eles vêm de outro planeta só para experienciar aqui. Talvez não só para experienciar, mas com uma missão específica.
Essa aqui é a questão. Viajantes do espaço-tempo que tem que contribuir para nossa evolução de alguma forma. Isso aí. Então você, como um ser de luz, um ser espírito, sem carne, pura consciência, em algum momento você recebe uma missão e você vem para esse planeta. E você tem que cumprir essa missão. Mas daí você se torna um ser temporal e material. Isso. E aí você vai viver a vida. E quando você morre, se você não cumpriu a sua missão, você volta pro começo até você cumprir a missão. Então, E poder se elevar novamente ao planeta original. então seres de outras dimensões, digamos assim, vêm pra cá, tipo um Siddhartha Gautama, um Jesus Cristo da vida, com uma missão a cumprir para contribuir para a evolução da humanidade. Talvez, nessa linha de pensamento, pode ser que seja isso. Posso estar falando uma grande merda aqui? Posso. Mas são recortes que eu tenho capturado no meu período aí de estudo, observação, ouvindo outras coisas, linhas de pensamento distintas. Você pode falar que é uma merda, só que de repente chega num ponto que alguém prove que aquilo é verdade, e daí vão falar, nossa, aquele cara que era um louco tem razão. O Albert Einstein não desenvolveu lá a teoria das ondas gravitacionais, sei lá quantos anos atrás, um século atrás. Até esses dias o pessoal falava que era mentira. Daí descobriram esses tempos, então validaram isso. É que tudo que ele descobriu, digamos assim, na época não existia uma tecnologia com capacidade para comprovar aquilo. Mas os cálculos que ele tinha feito já chegavam naquela conclusão. Então não é que ele tirou de qualquer lugar do vazio essas coisas. Ele trabalhava com cálculos, então um físico fudido, trabalhava Fisiculturista. né, com base nos cálculos e as coisas que ele desenvolveu nesse sentido, ele chegou a alguns pontos. Por exemplo, a questão do buraco negro. Estrelas massivas, com massa gigantesca, depois de certo tempo de vida, elas acabam se tornando estrelas anãs, estrelas frias, estrelas... O Voz do Além, me ajuda aí, você que manja dessa parte. Ela evolui até um ponto que ela não é que ela definha. evolui, As gigantes vermelhas, né? Isso, ela vai consumindo. A massa dela é composta por componentes químicos, né? E esses componentes químicos, em situações ali, acabam gerando... O contador Geiger, ele consegue interpretar radiação. Voltou a palavra. Obrigado, Além. Radiação. Então, o que é a energia que o Sol joga contra a Terra? Nada mais é do que radiação, certo? Então, esses componentes químicos geram a radiação e vão consumindo alguns tipos específicos de matéria, seja gases e aí por diante. Em algum momento aquilo se torna tão massivo, mas tão massivo que explode, ou então ele se contrai e aí vira as gigantes vermelhas, as gigantes brancas, alguma coisa assim, né? E tem um tamanho específico de estrela que ele é tão massivo e tão grande que ele acaba não consumindo a energia nesse ponto. Ele acaba ficando com um núcleo tão pesado, mas tão pesado, né, no nível atômico, que ele colapsa. E aí se gera o buraco negro. Que também é uma teoria do Einstein, se eu não estou enganado, e que foi comprovada há poucos anos também. Então, até poucos anos não se tinha conhecimento de buracos negros. E tanto que esse nome nem foi cunhado por Einstein, foi outra situação. Eu não lembro o nome que ele dava para esse tipo de situação aí, mas era outra coisa. Não é a ponte de Einstein-Rosen? Não sei se tem a ver. Dentro dos buracos negros existe a singularidade, né? E dentro da singularidade, as leis da física não se aplicam. Então a gente pode estar vivendo... A gente pode ter diversos universos dentro de um buraco negro. Discorra mais, por gentileza, que eu fiquei curioso. Como é que eu vou explicar isso? Fica tranquilo. Se a gente tem a singularidade dentro do buraco negro, como seriam esses outros universos? Como seriam essas outras
realidades, como seria isso? Tranquilo, em algum momento as vozes do além vão mandar um insight e vai dar tudo certo. Às vezes a cabeça dele tá com tanta informação que ele não consegue sintetizar e resumir para a gente, porque é muita informação, porque isso é uma coisa que a gente não mexe no dia a dia com isso. Isso. Alguém chega no teu dia a dia e fala assim, ô, consegue calcular essa singularidade aqui para mim, só para ver o que vai acontecer quando colapsar essa função de onda aqui? Eu quero ver o que essa catarse vai gerar. Abre a caixa, vê se o gato de Schrödinger tá vivo ou tá morto. Ninguém faz isso no dia a dia, né? Então deixa ele ali assimilar o conteúdo, mastigar um pouco, quem sabe ele consegue passar para nós daí. A singularidade me lembra no filme Interestelar, que é um filme muito bom. O protagonista, ele acaba sendo atraído, né? Ele entra num buraco negro e naquele momento ele basicamente interfere na quarta dimensão, que seria o tempo. Ele consegue mandar mensagens para ele no passado. É muito louco. Então, eu acho esse filme espetacular, é uma obra cinematográfica show demais, que talvez demonstre um pouco de uma das possibilidades ou probabilidades do que pode acontecer, porque a gente não tem como afirmar nada. Se nem a luz escapa do buraco negro, como é que alguém... Não existe a possibilidade hoje, tecnologia, como você falou, para chegar lá. Ou seja, não há tecnologia para passar nesse ponto, entrar num buraco negro e renderizar o que há depois dele, ou lá dentro, né? Digamos assim, que ele viaje no espaço-tempo, se é lá dentro, ou que ele viaje ali e entra em outra dimensão, ou... Não há essa tecnologia, o que não invalida o fato de que há uma possibilidade de entrar nele. É só porque a gente ainda não tem tecnologia. Mas teoricamente a velocidade da luz é o limite de tudo, né? Teoricamente. Teoricamente. A gente ainda não tem nada que consiga viajar nem tão próximo assim da velocidade da luz. Não há nenhuma tecnologia no momento disponível, esse vídeo de 2024, assim como ainda não há uma tecnologia capaz de comprovar cientificamente os efeitos do emaranhamento quântico e entrelaçamento quântico. Eu já ouvi falar de um experimento que os caras fizeram com uma minúscula esfera, que eles aceleraram ela a tal ponto que ela desapareceu. Isso era um experimento de física quântica. Que legal. Eu conversei com um professor de matemática na Expo Pato, ano passado, e ele falou que ele trabalhava com a física quântica, com matemática quântica e números assim, com probabilidades. Cara, o cara era tão incrível que eu não conseguia nem entender o que ele estava falando. Mas eu perguntei para ele uma coisa assim que eu tinha curiosidade, né? Que eu falei da caixa, do experimento de Schrödinger, do gato vivo morto. Eu falei se haveria a possibilidade de, apesar de um objeto estar conectado ao outro, né, entrelaçado, emaranhado, você, digamos assim, o que ele trabalhava era com números, como se fosse com cálculos. Vamos dizer assim, eu te mando uma sequência, o número 1, 3, 5. Então, quando você receber esse dado, claro, eu que enviei, mas digamos assim, você abre essa informação aqui e a pessoa abre a outra informação lá. Eles estão conectados, estão emaranhados, entrelaçados. Essa é a informação que vocês vão visualizar. Eu perguntei se haveria a possibilidade de, uma vez depois que uma pessoa já viu a informação, outra pessoa em outro lugar vê a informação alterada. Tipo, o cara abre, apesar de haver o entrelaçamento, em vez de estar o número 1, 3, 5, para ele está o número 1, 3, 7. Ele falou que não. Uma vez depois que já é confirmado aquilo, não há alteração. E aí que está um dos mistérios para mim, do entrelaçamento. Porque você só tem a confirmação depois que você realmente colapsa a função de onda. Ou seja, o observador ele é estritamente necessário, ele é obrigatório, porque é ele que vai definir o que vai acontecer naquele momento. Que nem o gato dentro da caixa, ele pode estar morto e vivo. Como que você sabe? Abrindo a caixa, ou seja, o observador é quem define o que acontece. Aí que está a questão. Você só renderiza no momento que você observa. Quem garante que você está observando realmente uma coisa? Que garante que teu cérebro não foi removido e colocado num laboratório alienígena e só estão suprindo ele com ondas elétricas que estimulam teus neurônios para você pensar que você está consciente, mas na verdade você não está. Cara, isso me faz... Vocês assistiram? Essa foi da hora. Muito fera. Vocês assistiram ou assistem Rick e Morty? Não.
tem um jogo em algum universo paralelo que eles vão, onde o Morty coloca o capacete e ele vive uma vida inteira naquele jogo, mas tipo, na realidade normal só se passam alguns poucos minutos. Aham. E ele vive uma vida de merda, tipo, ele nasce, ele cresce, ele vive a vida dele, ele casa com aquela mulher específica, ele cria uma empresa, ele tem filhos, e aí no final ele morre no hospital. E aí quando ele morre, ele acorda no jogo. E aí ele fica meio desesperado, meio perdido, sem conseguir compreender, com saudade daquela vida que ele viveu. Para ele foi uma vida inteira, mas no mundo real dele só se passaram alguns poucos minutos. Foi só tipo uma partida do videogame. Sono. Cara, ele tava lá deitado, sentado no sofá com aquele capacete e só jogou um jogo de realidade onde que ele estava imerso naquela realidade. Ele viu, ele sentiu e ele viveu. Tudo aquilo para ele foi real. Mas não passou de um jogo, apenas um jogo. Aí entra a questão que a Voz do Além comentou sobre o cérebro num pote de vidro só sendo estimulado e todas as sensações são reais, Sim. com a questão que você comentou de tudo não passar de um jogo. E aí você pensa naquele sentido assim, o que é real? O que é real? E entra naquilo que a gente já conversou algumas vezes, já comentou algumas vezes. Quando eu pego aqui uma faca e eu corto o meu dedo, onde eu sinto a dor? Onde eu sinto a dor? A dor vai estar no dedo. Sim. Só que quem sente é o nosso cérebro. São os impulsos que são transmitidos e em milissegundos o nosso cérebro interpreta aquilo e por mecanismo de defesa você vai pressionar, vai apertar, vai tirar e aí por diante. Então tudo é sentido pelo cérebro. E aí entra aquela questão assim, você não consegue comprovar de forma biológica como o pensamento é gerado. Você armazena informações num local que teoricamente não teria como armazenar aquelas informações, porque é um negócio muito... O processador do computador seria o cérebro humano, porque é ele que faz todos os cálculos e interpreta as coisas. Talvez. E O aí, processador tem uma pequena memória lá, né? Ele grava algumas coisas, mas ele não tem, tipo... Ele não é uma memória física, tipo um disco rígido. é só né? para o processamento, é só aquela memória específica de processamento. Então, quem sabe, às vezes a gente também não grava as memórias no processador cérebro nosso, a gente só acessa elas gravadas em outro lugar. Aí entra uma teoria muito louca que eu vi esses dias atrás, que diz que os seres humanos foram modificados geneticamente para atingir a evolução a certo nível de viver infinitamente, assim como os nossos criadores vivem. E aí entra a questão que os sumérios têm umas pedras lá que dizem que os reis sumérios viviam centenas de anos, quase 1000 anos. Você tem relatos disso no Antigo Egito. Então tem um papiro lá, que eu não lembro o nome específico agora, mas os primeiros faraós viviam centenas de anos, tipo dezenas de centenas de anos. E aí você tem na Bíblia um personagem específico que viveu praticamente 1000 anos. Quem disse, né, nessa teoria se diz que esses seres são extraterrestres, são seres de outros planetas que vieram para cá, ou que ficaram aqui, ou que esses seres que vieram para cá tiveram algum tipo de relação com os seres daqui, e esses seres foram gerados nesse planeta, e eles tinham essa capacidade de longevidade. E a gente foi modificado geneticamente para buscar chegar nesse patamar, para poder colonizar outros planetas, quem sabe outros sistemas solares, colonizar outras estrelas. E aí você chega num certo limite onde o corpo biológico não consegue atingir. E aí você tem um cara que foi no
parlamento americano fazer um depoimento lá, onde que ele disse que ele era de uma certa força especial do exército, e eles faziam o recolhimento de naves que caíam, naves que não tinham um local de origem definido. Em alguns momentos ele encontrava corpos acidentados lá, e em certo momento ele se deparou até com corpos ainda com vida. E num desses corpos com vida, ele conseguiu identificar que aqueles corpos pequenos, aqueles seres cinzas e pequenos, eles tinham alguns poucos órgãos que eram biológicos, mas era praticamente tudo máquina. Quem sabe a gente não está evoluindo para um nível, ou está buscando essa evolução de vida, e vai chegar num ponto onde a gente vai ter uma mistura, uma espécie de ciborgue, onde tem algumas partes biológicas e o restante tudo máquina, com poder de processamento, com armazenamento, com tudo isso. É uma viagem muito sinistra, né? É da hora demais. A gente está caminhando para esse destino, né? Por exemplo, a Neuralink que o Elon Musk está criando agora e vai ser testado em humanos, que com o implante do chip ele consegue simular, né, as sinapses do teu cérebro e te mandar os estímulos aí que são artificiais, cara, e você acha que são biológicos. E tem até um vídeo de um macaco jogando um videogame com o cérebro, cara, só com o pensamento dele. Sabe que o início de tudo isso aconteceu na mão de um brasileiro, né? Miguel Nicoleles, se não me falha a memória, é o nome do cientista brasileiro, neurocientista. Ele é médico e neurocientista. E, inclusive, ele tem vindo bastante para o Brasil, participou de alguns podcasts por aí, e ele fala que esse pessoal que fundou a Neuralink era aluno dele. Inclusive, foi ele o primeiro, ele junto com o mentor dele, digamos assim, o colega dele, o professor dele de mestrado, ou de mestrado não, de doutorado, alguma coisa assim, que conseguiu visualizar mais de um neurônio trabalhando em simultâneo. Então, vários neurônios trabalhando em simultâneo. E ele é um dos responsáveis por aquele exoesqueleto que na Copa do Brasil, na Copa 2014. Do Mundo de 2014, deu o chute inaugural. Então, isso que a Neuralink está fazendo já é algo ultrapassado, que o pessoal da equipe do Miguel Nicoleles, se não me falha a memória é Miguel, tenho certeza que o sobrenome dele é Nicoleles, já trabalha há muitos anos. Já trabalha há muitos anos dessa forma. Inclusive, ele queria implementar algo do gênero no Palmeiras, para treinar os jogadores lá. Tipo, ele conta que ele foi no Palmeiras, porque ele é palmeirense doente. E ele fez a proposta para o pessoal lá do Palmeiras para, né, ajudar através da neurociência a treinar os jogadores, melhorar o desempenho dos jogadores. E aí ele perguntou para o técnico lá, quantos pênaltis os jogadores treinam aí depois num dia? Depois que o treino acaba, eles, sei lá, dão 10 chutes, treinam 10 vezes o chute. Aí ele fala que através desse estímulo neurológico, ele conseguiria treinar 10.000 vezes o chute, onde ele teria uma resposta muscular, ele sentiria isso acontecendo e ele visualizaria isso acontecendo. Então seria esse treino mental. E aí você pega outras bases de conhecimento, como, por exemplo, os budistas, onde eles trabalham a mentalização e a prática através da meditação. E eles meditam até certo ponto onde que eles conseguem visualizar ou têm até experiências extracorpóreas e todo tipo de situação do gênero aí. Eu sou bem leigo no assunto, mas eu sou curioso, então eu gosto de dar uma especulada a respeito. Se tiver alguma coisa aí para complementar ou discorrer a respeito, ou contrariar, fique à vontade, não se sinta tranquilo. Isso que você falou do brasileiro neurocientista é um ótimo exemplo do um profeta não ter a honra em sua própria terra. O cara é brasileiro, uma puta tecnologia, e deram alguns segundos para ele. Eu tenho certeza que se fosse em outro país e ele apresentasse aquilo, ele deveria ter ganhado muito mais moral. Ou se fosse um estrangeiro aqui nessa terra também, teria tido muito mais moral para apresentar aquele projeto na época. Mas é isso, né?
brasileiros não dão moral para um outro brasileiro. Na verdade, o brasileiro tem um problema muito sério. Ele superestima pessoas que não deveriam receber essa estima tão grande. Ele idolatra figuras, seja na política, seja no esporte, seja no que for. Porque a gente é carente de heróis. Os nossos heróis foram destruídos. A nossa história é muito mal contada. A gente não tem os nossos pais fundadores com uma raiz forte, pessoas que moldaram a nossa estrutura, que desenvolveram o Brasil até certo ponto. Eles simplesmente foram apagados praticamente da história. Você tem uma informaçãozinha aqui, uma informaçãozinha lá, mas só isso. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem os pais fundadores, que são lembrados, são estudados até os dias de hoje e vão ser para sempre, porque você honra as suas bases. O Brasil perdeu essa essência. Então, quando você perde essa essência, essa base real desenvolvida, você acaba cultuando figuras pútridas, que não merecem nada disso. Você acaba desvirtuando toda uma construção social e acreditando em messias que não existem. Você acaba depositando todas as suas esperanças em pessoas que não vão fazer nada, que em certo momento têm o poder, têm a possibilidade de fazer alguma coisa. O famoso peida na farofa, já ouviu? É o cara que tem tudo na mão para fazer tudo de bom, chega na hora e dá para trás. É o cara que não tem coragem de fazer o que tem que ser feito. Por algum motivo ou outro, ele dá para trás, ele arrega, ele tem medo. Puta que pariu! Desculpa a indignação, mas o nosso país está quebrado de tantas formas e tantas formas que não vai ser uma pessoa que vai salvar ele. Então, falta a gente poder acordar e pensar por conta própria. Não importa se seja uma loucura por completo, mas comece a desenvolver raciocínio próprio. A partir do momento que você consegue raciocinar por conta própria, não somente repetir o que você está ouvindo, essas teorias que a gente repetiu aqui, que a gente contou aqui, foi tudo coisas que a gente ouviu. A gente não desenvolveu nada do zero aqui. Então, é interessante até certo ponto, mas de um ponto em diante, você precisa absorver, ver de todos os ângulos, ou tentar assimilar de todos os ângulos e desenvolver um pensamento crítico próprio. Ah, talvez eu não tenha condição de desenvolver esse pensamento crítico próprio. Beleza. Eu entendo a minha limitação, eu percebo a minha limitação. Nesse momento eu percebo que eu preciso compreender mais, entender mais, estudar mais. Eu não preciso sair por aí cagando a minha opinião. Não preciso sair por aí dando minha opinião como se fosse regra, como se fosse a verdade extrema. Porra, infelizmente a gente está cheio de especialistas semi-analfabetos. Você pode me considerar um deles, não tem problema. Não importa a sua opinião para mim. Eu me exalto às vezes, mas é normal, fica tranquilo. É só colocando um pouco do sentimento que eu tenho para fora. E é verdade isso. As pessoas que não observam e reconhecem as suas raízes fortes que elas têm, talvez elas nunca tenham a capacidade de perceber o quão alto elas poderiam chegar. Como se fosse uma árvore. Estabelece raízes bem fortes primeiro. Depois ela cresce. E uma árvore que não conhece a profundidade das suas raízes nunca terá força ou coragem suficiente para se desenvolver e crescer. Às vezes a gente fala que nós somos os seres racionais, mas quantas vezes as pessoas tentam se engrandecer e crescer passando por cima de outras pessoas, sem criar boas raízes ou uma boa bagagem, uma boa experiência, uma estrutura, apenas pela soberba, pela altivez, pelo orgulho. E depois, é como dizem, né? O orgulho precede a queda, né? O que vem depois da soberba é a queda. Até uma árvore tem consciência de que ela não pode crescer antes de estabelecer raízes fortes. Né? Ela não começa para cima. Primeiro para baixo. Ela é de boa. Ela fica firme ali. Vai suportando. Por que você não planta um eucalipto na beira da estrada?
Porque o eucalipto, ele simplesmente cresce para cima. Ele busca a luz do sol desesperadamente. Às vezes você tem uma pequena vara que tem muitos metros de altura. Ela cresce, 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 cresce e depois vai tomando corpo. Só que as raízes não são tão profundas. Quando o vento forte bate, o que acontece? Essa árvore quebra ou cai. Mas essa árvore, você está dizendo plantada artificialmente, teoricamente. Quando você planta ela artificialmente, porque ela não é nativa do Brasil. Começo de tudo, ela não é nativa do Brasil. Então aí que tá. Ela foi modificada e implementada. O ser humano, ele na sua avidez de conquistar riqueza e patrimônio, o que ele faz? Vou fazer uma área ali, né? E vou encher de eucalipto. Porque ele não vai lá e planta um só, né? Nem tem... Mas aí eu te pergunto, se plantasse somente um eucalipto na beira da estrada, porque você falou, não, ele busca a natureza dele é essa. A natureza dele é essa. Pode ser que tenha sido modificado, tenha sido filtrado ou selecionado para esse tipo específico, porque o foco dele é a produção de madeira. Esse é o foco dele. Sim. Mas aí a analogia que eu quis fazer foi a seguinte. Por que eu não posso pegar uma pessoa que simplesmente tem essa vontade de crescimento e poder e colocar num cargo de grande porte? Porque quando o vento forte bater, ela vai cair. Não tem raiz bem formada. Você já viu um angico caindo à toa? O angico é uma madeira nativa e muito normal aqui na nossa região de bioma. Ela é uma madeira que demora muitos anos para crescer, se desenvolver, porque primeiro ela produz as suas raízes profundas, se desenvolve, a madeira é dura, o tronco dela é amplo e ela cria uma copa grande. Então são vários galhos, as folhas delas não são tão grandes, e mesmo assim ela consegue absorver e produzir tudo o que ela precisa. Só que são muitos anos para desenvolvimento. Então, por que é tão complicado você ascender na sociedade de forma natural? Porque levam anos, é muito trabalho duro. Nada vem de graça. Você precisa ter um desenvolvimento, você precisa ter raízes fortes, ter um desenvolvimento forte para você se tornar grande. Quando você se torna grande sem fortes raízes, o primeiro vento que vem você quebra ou cai. Qualquer um vai lá e vai te derrubar. Qual que é a tua serventia? Ser queimado. Você é lenha. E depois que se desenvolvem, elas dão frutos. E a árvore que não dá fruto... A árvore que não dá fruto vira lenha. Queima. Queima. Gostaria de comentar alguma coisa, Voz do Além? A gente pode analisar que o Brasil, quando ele foi formado, né, vieram pessoas de diferentes lugares que formaram pequenas colônias. E essas colônias, elas mantiveram as suas raízes e foram prósperas, né, até um certo momento, né, quando diversas culturas foram se misturando e formando os grandes centros urbanos. E nesses centros urbanos que realmente começou esse pessoal a se misturar e esquecer, né, as suas raízes, as suas culturas. E eu acredito que é aí que o brasileiro ele perdeu, né, todo o seu brilho, porque eles deixaram para trás tudo o que os seus antepassados os ensinaram, né? E aí formou um vácuo na mente do povo que foi preenchido de uma forma meio artificial. Na verdade, se você estudar a história do Brasil, você percebe que existia uma história mais sólida, por mais que era um país subdesenvolvido como um território, eu digo porque o território do Brasil é muito amplo, existiam poucas pessoas morando aqui e você tinha tudo centralizado na capital, que era Rio de Janeiro, né? Portugal trouxe para o Brasil o seu centro administrativo e em certo momento teve que retornar para Portugal. Então o Brasil ele não era só uma colônia, mas ele fazia parte do Império Português.
Em certo momento, o Brasil foi capital de Portugal. E a gente não estuda isso na nossa história. Tudo isso vinha se formando, vinha crescendo. O Brasil ele era uma nação muito poderosa, muito forte. Em certo momento fez frente em batalha até a própria marinha da Inglaterra, a guerra do Paraguai. Teve vários momentos da história do Brasil que o Brasil mostrou sua força. A Batalha dos Guararapes ali na questão de se libertar. Agora vem 7 de setembro aí, final de semana agora, hoje dia... Que dia que é hoje? Dia 4 de setembro, a gente está gravando isso aqui, então dia 7 de setembro vem aí, onde foi proclamada a independência do Brasil. Depois disso teve a Batalha dos Guararapes, lutando lá no norte contra os holandeses, se não me falha a memória. Então o brasileiro mostrou sua força e sua honra quando foi preciso, quando foi necessário. Depois disso, você teve uma evolução. Dom Pedro I teve que abdicar do trono e retornar para Portugal como príncipe e herdeiro. Então retornou para lá, deixando aqui não um vácuo de poder, mas deixou seu filho. Imagine a dor de um pai deixar um filho aqui, uma criança de 5 anos, na mão de um tutor. Droga, me esqueci o nome do tutor de Dom Pedro II. Em algum momento eu vou lembrar. Então, você tem esse momento aí, onde que Dom Pedro II é emancipado e se torna o imperador do Brasil. E esse cara que a vida inteira dele foi dedicada para estudar e se desenvolver, que em certo momento ele disse que se ele não fosse imperador, ele queria ser professor. É o cara que não precisava de escolta, não precisava de nada. Ele andava à luz do dia e as pessoas gostavam dele. O poder do imperador era um poder moderador. Ele não era o mandante propriamente dito. Existia o parlamento, existiam os governadores indicados, mas existia o parlamento eleito. E aí você tinha o imperador como poder moderador. Quando aquele primeiro-ministro ou quando aquele governo estava saindo da linha de certa forma, ele era talhado ali e era feita nova eleição para eleger um novo administrador. Princesa Isabel, como filha e herdeira de Dom Pedro II, teve toda essa base, toda essa educação e estava se desenvolvendo para assumir o trono como imperatriz do Brasil. Ela que assinou a Lei Áurea, ela que trabalhava muito para poder trazer coisas boas para o Brasil. Em certo momento, o que aconteceu? Aconteceu o primeiro golpe militar do Brasil. Foi a proclamação da República, que foi onde começou o processo de ocultar essas pessoas, ocultar essa imagem do imperador, que era muito forte perante a população, ocultar esses pais fundadores. Bonifácio, José Bonifácio, lembrei. Ocultar a figura de Bonifácio, que foi extremamente importante para todo o desenvolvimento do Brasil, que em certo momento ele foi preso, inclusive. E aí você tem todo esse processo de ocultar essas grandes figuras, esse patrimônio histórico, essa base fundadora do Brasil, realmente, onde você começa com um golpe atrás de outro golpe, um golpe atrás de outro golpe, um golpe atrás de outro golpe. Uma republiqueta de bananas, realmente. Onde o Brasil desandou. E aí você começou a ocultar essas figuras que realmente tinham importância na nossa história e substituir por quem? Foi criado uma figura de Tiradentes. Mas ninguém ao certo sabe como era Tiradentes. Sabe-se que sim, ele foi um revolto que... Pasmem, que se revoltou contra a cobrança de impostos de 1/5. Quanto é 1/5? 20%. Hoje a gente paga quase 50% de impostos e tá todo mundo bem, todo mundo feliz. Saudade do Quinto dos Infernos. Aí que tá, Quinto dos Infernos foi uma minissérie, novela, algo nesse sentido, que você desmoralizou completamente as bases do Brasil. Você converteu o Dom João VI, que era uma figura importante, emblemática, o único estrategista que fez frente ao grande Napoleão,
o único estrategista que fez frente ao Napoleão, que não foi invadido e não foi dominado. Por quê? Porque ele transferiu a capital administrativa com tudo que ele tinha. Biblioteca, tesouro, museu, toda a sua corte transferiu para onde? Para o Brasil. Então ele deixou haver navios. E aí você converteu o cara num gordo, escroto, comedor de asinha. Cara, você desmoraliza a tua própria história falando dessa forma. Por que a gente não honra as nossas bases? A gente não tem conhecimento dessas coisas. Só tem conhecimento, só você consegue compreender um pouco o tamanho de tudo isso quando você busca um conhecimento fora da grade curricular básica de ensino. A forma de ensino que você tem no Brasil hoje não é para você criar profissionais, não é para você criar uma sociedade adequada. É para você escravizar a mão de obra. Você cria pessoas com um certo nível de conhecimento específico em algumas áreas, mas você estimula eles a frequentar algo ou a seguir com algo simplesmente para formar bons operadores, bons trabalhadores. E nem isso mais hoje a gente consegue, porque o que as faculdades formam de analfabetos funcionais não é brincadeira. Quando você convive no dia a dia com profissionais saídos da faculdade e você escuta um profissional que teoricamente deveria ser qualificado e não conseguir distinguir mais de mais, cara, é o fim da picada, é o fim do mundo. E aí você acaba distorcendo toda a história do Brasil, colocando personagens fictícios no meio e por aí vai. Estava falando do Tiradentes, você não tem uma noção real de Tiradentes. Você não sabe nem se ele existiu realmente essa figura. Sabe-se que uma pessoa foi condenada, esquartejada e serviu como exemplo. Mas você não sabe se... Eu não lembro o nome oficial do Tiradentes, mas se aquela pessoa realmente era aquela pessoa. Você tem uma pintura, ou tem pinturas dele, trazendo ou remetendo a imagem do Jesus cristão que a gente conhece. Cabeludo, maltratado, esfarrapado. Então, esse sofrimento remete a esse Jesus cristão, né? É óbvio que Jesus cristão, né? Você remete essa imagem de Jesus para realmente gerar uma comoção e implantar isso como um fato histórico. Entre outras coisas que você tem no Brasil que são implantadas na cabeça das pessoas. Por quê? Porque as pessoas não são ensinadas a criar senso crítico. Elas são ensinadas a seguir uma cartilha, seguir processos operacionais padrão. Você só tem isso. Quando você tem pessoas que têm senso crítico, elas são taxadas como loucos, como pessoas que não conseguem se adaptar bem à sociedade. Você tem pessoas que são marginalizadas socialmente. Você tem pessoas que entram em depressão, que acabam se retraindo, que não conseguem expor a sua visão crítica de mundo para as outras pessoas, porque elas são retalhadas por isso. Então se torna feio ser crítico. Você tem que baixar sua cabeça, colocar o tapa-olho aqui, igual de um cavalo que puxa na canga, e seguir só aquele caminhozinho. A partir do momento que você tira isso, que você começa a abrir a visão, você acaba ficando meio louco mesmo. Você acaba olhando para todas essas coisas que você não sabia, que foi, de certa forma, escondida de você, e você consegue observar que lá na frente tem muito mais que você ainda não teve acesso. É o sair da caverna, que você já falou em vídeos lá no seu canal. Inclusive, vão lá, sigam o André no... O algoritmo vai sugerir para você se for adequado. Eu falo no vídeo sobre a caverna de Platão, no caso, que é as pessoas que saem da caverna. É isso aí. Já me exaltei, já falei demais, agora eu vou tomar uma aguinha e relaxar um pouco aqui. Deixo vocês me criticando, falando e discorrendo. Vamos deixar nosso convidado especial de hoje, ver se ele quer compartilhar alguma coisa com nós. Cara, não tenho muita coisa pra falar. Compartilhe sua indignação, se for o caso. Isso, nitidamente a gente vê uma indignação nele, mas é porque esse é o sentimento que eu acho que as pessoas tinham que sentir. Indignação.
se revoltarem contra algo. Antes você até comenta assim, uma pessoa não vai mudar o mundo. Cara, o aprendiz mudando a si mesmo muda o mundo. Se várias pessoas falarem assim, eu vou mudar a mim mesmo e o mundo vai ser alterado. As pessoas não podem desistir, não pode simplesmente falar assim, o mundo é isso aí, vai continuar sendo assim, eu não posso fazer nada contra, vou seguir o caminho que todo mundo está seguindo. E hoje em dia o que a gente vê, a doutrina filosófica principal hoje é o hedonismo, busca de prazeres, carnais principalmente. As pessoas só buscam se satisfazer. Porque as pessoas vestem as mesmas roupas, usam o mesmo corte de cabelo, frequentam os mesmos lugares, tomam a mesma bebida, conversam sobre as mesmas coisas. Usam as mesmas coisas. Eu acho que nós, como seres racionais, que possuímos inteligência, e não desmerecendo de todo o ensino que tivemos ao longo da nossa bagagem, né? Eu só fazer um adendo aqui, para talvez quem está aí me assistindo não levar para o lado errado. Eu sei que os cortes que vão vir aí já vai distorcer, mas eu não desmereço a bagagem estrutural que a gente tem na escola. Eu só acho que ela é muito limitada, ela é muito fechada. Você não tem amplitude necessária para formar o senso crítico. É só nesse ponto que eu acho que a gente falha muito. A gente dá muito foco para as coisas que são supérfluas, que em algum momento, se você querer seguir uma carreira específica, você vai ter que rever tudo de novo. Por exemplo, se eu sair do ensino médio, e no exato momento que eu saio do ensino médio, eu querer cursar uma faculdade de biologia, de química que seja, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer um cursinho, ou vou ter que fazer uma introdução para poder chegar num certo nível, para poder aí sim começar uma graduação específica na área. Porque aquele ensino que eu tive lá no ensino médio todo foi uma base muito fraca. E talvez, em certo ponto, até desnecessária. Então, não estou desmerecendo química, física, biologia, nada do gênero. Eu estou dizendo que a gente tem uma grade curricular muito fechada. Talvez a gente devesse estudar de outras formas, de outros ângulos, poder ter uma visão maior do todo e interpretar, poder exercer o senso crítico em sala de aula, quem sabe usufruir de laboratórios, ver a física na prática, ver a química na prática, fazer experimentos biológicos. A gente tocou no episódio passado, ou retrasado, sei lá, já foram alguns, sobre o experimento das ervilhas. Cara, é um negócio tão simples, tão rápido, tão prático de fazer. Seria tão divertido a gente poder aplicar isso em sala de aula. Eu sempre fui muito bom em química, em física, nessas coisas. Eu sempre gostei disso tudo. Por quê? Porque eu tive a oportunidade, no meu ensino médio, de, no primeiro ano, poder cursar ele numa instituição de ensino particular. Eu fui bolsista, eu fui seminarista, e nesse período aí eu era bolsista no colégio particular, e a gente tinha acesso aos laboratórios de um grande núcleo de educação, de uma grande faculdade. Na época se chamava Unix. Hoje eu não sei o nome que ela tem. Ela é Universidade Estadual, Federal, alguma coisa assim de Palmas. Mas no sábado, 2 vezes por mês, a gente tinha uma manhã e tinha acesso a esses laboratórios. E lá nos laboratórios a gente podia experimentar a química, a física, a biologia na prática. E isso instiga de uma forma absurda. Absurda. No meu ensino médio ainda, aqui em Dois Vizinhos, uma professora maravilhosa, me desculpe, professora, por não lembrar seu nome agora, mas no 2º e no 3º ano a gente podia usufruir por mais pouco tempo e com recursos extremamente limitados que a gente tinha, a gente podia fazer alguns experimentos no laboratório. E aí foi quando eu comecei a fazer alguns experimentos com elétrica e eletrônica. Inclusive eu derrubei a energia da escola um dia testando um negócio, não da escola inteira, só lá da sala. Mas trabalhando com resistência, fazendo teste de capacitores, esse tipo de coisa. E cara, isso me fascinou de uma forma tão grande que assim que eu saí do ensino médio eu comecei a estudar mais a respeito. E foi onde desenvolveu a minha profissão que me sustenta nos dias de hoje, que é trabalhar com informática. Então, essa possibilidade de experimentar algo na prática, de poder abrir os horizontes, de sair daquela grade curricular fechada, me gerou a curiosidade e experimentar novas coisas. E ter essa possibilidade de
ter uma certa experiência com algumas coisas totalmente desconhecidas, por mais que pequeníssimas, mas já me despertou aquela fagulha da curiosidade, que me fez buscar mais e mais e mais e mais, e que não me deixa quieto nenhum dia da minha vida. Todos os dias eu quero saber mais a respeito, eu quero entender mais a respeito. Por mais que eu saiba que nunca será o suficiente, eu sempre busco compreender, com todas as minhas limitações, minhas falhas, mas eu acho que o que me diferencia de muitas pessoas é a minha sede por conhecimento, é a minha sede por experimentação, minha sede por experiências. E acabo, às vezes, sendo interpretado meio como louco, como fora da casinha, como distorcido e sei lá o quê. Mas está tudo bem. Eu só sigo o meu caminho sem me importar com isso. Enquanto as pessoas verem... Gostaria de comentar algo? Eu gostaria de comentar que ele claramente é uma exceção, né? Toda essa população. Mas só que acontece o seguinte, essa grade que foi imposta na população tem uma origem, né, do governo central. Quem faz parte desse governo central? Qual é o intuito deles com isso? Qual é a origem deles? Aí você tem que analisar toda a questão histórica e evolutiva da política do Brasil, né? Você tem o período pré-golpe militar, tem o período do positivismo no golpe militar, ali no período dos presidentes militares. Você tem a redemocratização, onde você tem uma politização totalmente voltada para a esquerda. Você tem a importação de muitas coisas culturais. Não estou falando que isso seja ruim ou que seja bom, só estou citando fatos. E se eu tiver errado, tá tudo bem, você me corrige aí, que eu sei que você é bom nisso. Você tem essa cultura sendo imposta. Você tem um desenho cultural sendo desenhado para que as pessoas possam seguir. Você acaba... não quero mais comentar sobre. Leiam... Cadê? 1984, não. George Orwell, A Revolução dos Bichos. Simples, fácil, prático. É um livro para criança. Leia A Revolução dos Bichos que você vai entender melhor o que eu quero dizer. Então, continuando, não desmerecendo a educação que a gente teve, porque ela foi base para também treinar nossa inteligência, capacidade de raciocínio, deixando isso claro, mas eu acho que o MEC, como Ministério da Educação e Cultura, deveria se atentar mais ao ensino, e a educação é uma coisa que deveria vir como base de casa. Não estou dizendo que todas as pessoas terão uma casa, uma família estruturada para lhe passar a educação, mas se as que têm fizerem a obrigação, já vai melhorar muito, porque aquilo vai pelo efeito, pelo contágio. Quando você anda com 5, 6 pessoas que têm um palavreado mais rebuscado, provavelmente você queira se tornar igual com elas, por contágio, por contato. Talvez você nem queira. Você acaba por osmose, pela convivência, absorvendo e replicando. Porque como somos seres sociais, a gente é moldado através do nosso espaço. Então, o ambiente molda o ser humano, molda a pessoa, molda o caráter, molda tudo. Então, prossiga, por gentileza, desculpa. Não, pode. Me lembrou aquela frase do Bruce Lee. Be like water. Seja como a água, né? Seja flexível. Se te colocarem numa garrafa, seja como a garrafa. Se te colocarem numa xícara, seja como uma xícara. O ser humano, ele tem essa flexibilidade. Então tome água com gelo. Vou ficar nessa água aqui que está menos gelada. Eu prefiro água mais gelada. Então, a inteligência o que seria a inteligência? A capacidade de tomada de decisão, é um processamento, né? Então, o ensino, ele acaba ensinando o básico, que é essa inteligência, mas não uma inteligência muito importante, como a emocional, ou a social também. Como você falou do contato, como você falou das culturas,
Quando você tem o contato com alguma coisa diferente daquilo que você está acostumado, você descobre que o mundo ele é maior do que aquilo que você enxerga, né? Do que aquilo que você renderiza. Então, uma criança que nunca viu um avião, nunca mostraram nem nada, ela jamais vai sonhar em voar, porque ela não teve contato com a tecnologia que proporciona isso, né? Se ela nunca viu um filme de super-herói ou coisa assim, digamos assim, ela nunca viu um pássaro, ela jamais vai sonhar, aspirar com um dia pensar em voar, porque ela não teve o contato. Então, a sede que te faz ir atrás das coisas, te faz ter o primeiro contato, é a tua porta de entrada para universos inimagináveis. As pessoas têm que entender isso, que a escola não é de todo ruim. O ensino tem que ser melhorado, claro, mas é como você falou, são fragmentos que são ensinados que são muito fechados ainda, que não ampliam aquele horizonte do que podemos ver. E é interessante que eu, quando eu entrei na faculdade em 2016, que eu cursei o primeiro semestre, eu vi que, tipo assim, a minha visão era, eu vou entrar nessa faculdade de engenharia, eu vou ser engenheiro. E uma vez que eu entrei lá, eu falei, não, isso me dá um leque, é uma gama de coisas que eu posso fazer. Então, o contato foi predominante para eu ter o raciocínio de que aquilo pode proporcionar mais coisas do que aquilo que eu pensava. Por quê? Porque eu estava disposto a ver, tive o contato com aquilo. Então, às vezes, você pensa sobre alguma coisa, tem uma visão sobre aquilo, e quando você entra naquilo, você muda a tua linha de raciocínio. Você fala, nossa, olha quanta coisa eu ignorava. E há um mar de coisas para descobrir. Enquanto as pessoas, os professores, sociedade, todos nós, no comum, assim, no geral, vemos o trabalho como castigo, o mundo não vai progredir e evoluir tanto. Porque você fala assim, o ensino e tal. As crianças, elas não têm conhecimento do que elas devem buscar, aprender, estudar. Só que o professor, muitas vezes, ele acaba trabalhando com isso por causa da remuneração que ele vai ganhar. Às vezes pode até ter um pingo de pessoas que trabalham com aquilo mais por vocação e acabam se destacando e desempenhando melhor a função. Mas o professor mediano vai trabalhar pela remuneração. E se ele... Pode falar. E ele também, só colocando uma vírgula aí, e ele também é obrigado a seguir aquela grade limitada. Sim. Por mais que ele tenha o desejo, a vontade, o empenho para fazer muito mais, ele é obrigado a seguir aquela grade, aquele período, aquela construção que é definida e entregue para ele. Então ele não consegue colocar todos os seus talentos, todas as suas vontades, toda a sua capacidade à disposição do aluno. A limitação estrutural, né? A limitação daquela grade. Mas vocês, espero que tenham tido um professor que se destacou entre os demais, que é aquele professor que acaba sendo um pouco louco, saindo um pouco fora da curva, e é aquele professor que vai te cativar. Marcelo Sebem foi meu. Então, assim, quando você tem contato, mais uma vez, com uma pessoa que consegue fazer um pouco mais, que ela busca aquele nível de excelência, que é fazer o melhor que ela pode, com as condições que ela tem, isso é excelência, não significa que tá bom ou perfeito. Porque o bom é interpretado, né? Pode ser relativizado. Mas o cara faz o melhor que ele pode, busca a excelência sempre, ele consegue inspirar os alunos. Eu também tive professores assim, que falavam empolgados sobre a matéria, né? Por exemplo, você vê uma palestra do Clóvis de Barros, que ele fala, você tem que ter brilho. Cara, quando o cara fala, você se motiva, você se inspira nele. Então, o que acontece? Os professores vão ver, não, aquilo lá é meu trabalho, eu tenho que ir lá e cumprir aquela obrigação. Por que eu vou me esforçar mais se eu vou ganhar a mesma coisa? Não vou ter uma recompensa maior. Então, não vou fazer. Não precisa, entendeu? Eu vou fazer o que me é pago para fazer, eu não vou fazer nem uma vírgula a mais, não vou fazer uma hora extra, alguma coisa assim. Não precisa, não vou ganhar mais. Por isso que talvez uma reconstrução do sistema de ensino pudesse mudar todo esse cenário. Quando você... Agora que venham as pedras e os paus aí. Quando você tira da mão do Estado esse poder de definir como e o que será ensinado, quando você privatiza
as redes de ensino, e aí quando privatiza eu digo, você não tira o ensino gratuito para aquelas pessoas que não podem pagar. Assim como hoje tem as escolas, elas têm um custo, de algum lugar o dinheiro sai. Você continua fornecendo esse dinheiro você não transfere para outro ponto onde que as pessoas são obrigadas a custear as suas próprias escolas. Mas você fornece um voucher, você fornece um vale, você fornece a condição da família escolher em qual escola, em qual sistema de ensino você vai colocar os seus filhos. Quando você privatiza o sistema de ensino, você dá liberdade para as instituições trabalharem formas de ensino. Nessa escola você tem um ensino mais técnico voltado para a questão profissionalizante. Então, você tem, por exemplo, o Senai. No Senai você forma técnicos, né? Então você tem uma escola como o Senai, você tem uma outra escola que é mais voltada para a parte de política, você tem uma outra escola que é mais voltada para a parte de engenharia, você tem uma outra escola que é mais voltada para as biológicas, tem uma outra linha que é mais voltada para as humanas. E nesse momento que você tem essas linhas de pensamento principal, você tem bases obrigatórias, e ainda assim você tem linhas de pensamento específicas que são mais bem estruturadas. Você consegue dar liberdade para aqueles profissionais daquela área específica escolherem também onde vão trabalhar e poderem usar de todo o seu talento e sua capacidade dentro de sala de aula. E aí você dá a liberdade para que as pessoas escolham o seu caminho. Quando você tem liberdade, você tem tudo. Você escolhendo uma linha de pensamento, uma linha de ensino que mais se adequa à sua realidade, que mais se adequa ao seu perfil, que mais se adequa ao seu momento de vida, você consegue aproveitar melhor. Você tem professores mais bem estruturados, trabalhando com aquilo de verdade, onde você tem o destaque. Então, por que tem escolas que você vai ter fila de espera, você vai ter uma demanda muito maior? Porque aquela linha de ensino se destaca. Aqueles professores são mais bem valorizados. Aquela linha inteira vai ter uma visão melhor. Não quer dizer que aquela é melhor ou pior, mas que aquela parcela da sociedade se adequa melhor àquela linha. E aí você remunerando melhor aquela linha, outras escolas vão seguir aquela linha e vai aumentar esse fluxo. Mas ainda assim, aquelas outras escolas, por exemplo, voltada para a parte das humanas, que querendo ou não são um pouco deixadas de lado em certos momentos, ainda assim terão sua vez, ainda assim terão seu destaque. Você terá uma quantidade menor de instituições voltadas para aquele ensino, mas a qualidade de ensino dentro dela será muito superior. Então, é melhor você ter 300 faculdades que ensinam filosofia, por exemplo, e ter professores medianos em todas elas, ou você ter uma meia dúzia e ter professores de excelência nelas. Eu prefiro ter a excelência. O mediano não é o suficiente para ninguém. A gente não veio aqui nesse mundo para ser mediano. A gente não está aqui por um período tão curto de vida para ser mediano. A gente está aqui para ser excelente. Talvez a busca pela excelência seja só uma distopia, uma utopia. Mas eu acho que se a gente não buscar ser melhor do que foi ontem, que seria buscar o excelente, ser o melhor que eu posso ser com o que eu tenho no momento, do que adianta estar vivo? Do que adianta estar aqui? Do que adianta fazer alguma coisa se eu sou só uma planta recebendo chuva e sol e me desenvolvendo, crescendo para quando vir um vento me derrubar? Se eu não tenho uma raiz forte, se eu não tenho uma base forte? Então, eu entendo que uma mudança estrutural por completa faria uma revolução gigantesca. E 2 ou 3 gerações trabalhando num formato mais aberto, num formato mais liberal, mais libertário, talvez, eu não sei exatamente o termo adequado para isso, mas você tendo a liberdade de escolha, você vai conseguir modificar completamente a realidade do país.
tem que haver liberdade porque há desigualdade. E a metodologia de ensino hoje é tentar ensinar a mesma coisa para todo mundo da mesma forma. Isso não significa que as pessoas têm liberdade. Há 7, se eu não me engano, 7 linhas de inteligência, tipo espacial, da música, da introversão, extroversão, da linguagem, comunicação, alguma coisa assim. Se eu não me engano, eram 7. Então, poder trabalhar essa liberdade e ver qual a vocação seria uma forma interessante também de contribuir com o estudo. Todos eles têm que passar por uma bagagem, só que no fundo ninguém aproveita nada disso. Muito pouco. O que se aproveita é o aprendizado, aprender a ler e escrever, mal é mal, conversar com as outras pessoas. Na minha época, quando tinha trabalho que tinha que apresentar em público, parecia que era um castigo para mim. Eu tinha dificuldade de falar em público. E ainda tenho hoje em dia. Aqui é fácil falar porque tem uma câmera, não tem 100 pessoas nos assistindo ao vivo, então eu tenho essa facilidade. Não posso negar isso. Eu sempre me senti muito pressionado, incomodado, não sei, tipo, desde criança, era uma coisa natural minha. Então talvez eu tenha uma tendência a ser uma pessoa um pouco mais reservada e que consegue ter uma conversa aqui entre 4, 5, 6, mas que talvez eu não seja uma pessoa adequada para dar uma palestra para 1000 pessoas. E isso tá tudo bem, tá normal, tipo, é uma tendência, é um jeito, é o eu sou assim, né? Então, voltando um pouco lá atrás, falando sobre a questão da miscigenação dos povos, culturas e tal, há uma distorção da unidade, da linguagem. O povo não entende que eles são um. O povo é um só. Entende? Tipo, Torre de Babel. Isso. Assim, o italiano, o francês, o alemão, o polonês, eles são um povo que tem um jeito dele. Qual que é a língua do Brasil hoje, predominante? Português brasileiro. Não é português Portugal. A gente não fala adequado como eles, ou com o accent, em inglês é accent, como é que é em português? Me fugiu. A palavra em português me vem em inglês o nome, accent. Como é que é? Sotaque. Sotaque. Veio a palavra em inglês, não veio em português. Não tem o sotaque, não tem esse jeito de falar. A gente tem vários sotaques em diferentes regiões do Brasil, mas a gente não fala adequado. Tipo, a gente não sabe usar o tu direito na conjugação das coisas. Na verdade, a gente acabou aposentando o tu e o vós. A gente já não conjuga o verbo adequadamente. Então, a morte da cultura já começa pela língua. No momento que você começa a distorcer a linguagem, você começa a matar a cultura. No momento que você... não vou entrar nesse mérito. Vamos entrar. Não. O que acontece? A linguagem, ela veio do latim, não é? A nossa. Que era ele, ela. E aí tem o neutro, que eu não sei. O latim são 3 pessoas, não são? Neutra. E hoje o que nós temos? Linguagem neutra. Só que aí tem a evolução da linguagem. Você tem uma evolução e um estabelecimento de linguagem. Quando você distorce esse processo, não de forma adequada, você não é algo natural. A nossa evolução de idioma foi algo natural, que foi acontecendo com a miscigenação dos povos, com a miscigenação de cultura. Quando você quer implementar algo forçado, é algo que não é natural. O MEC é quem propõe a grade curricular nas escolas. Certo. As pessoas nas escolas, adultos já formados, enfim, letrados, alfabetizados, já têm dificuldade de assimilar as coisas. Já têm dificuldade de entender que são unidade. Se o pessoal confundir ainda mais a linguagem, você acha que isso aí vai ser melhor? Eu quero que você só pense isso. O nosso português ele já é difícil por característica.
Tipo, você conjugar o verbos em tantas pessoas, né? As 3 pessoas do singular e as 3 do plural já é difícil. Imagina você confundir ainda mais a linguagem, dando grades curriculares nas escolas onde as crianças, adolescentes, que ainda não entendem outras estruturas e não têm discernimento para entender as coisas. Será que isso vai ser bom ou ruim? Às vezes eu penso que as coisas acontecem porque é a teoria do caos. Tudo que tem para acontecer vai acontecer, mas parece que o normal e natural é se inclinar para o ruim, porque o automático é o mais fácil e o automático é as coisas ruins prevalecerem. Porque pro bom merece ter esforço. Precisa-se. Então, é só para deixar uma pequena observação, uma pergunta, uma reflexão para quem está assistindo. Você acha que se confundir ainda mais a linguagem, isso vai ser melhor para o futuro? Só pensa sobre isso. As pessoas que entenderem que a gente vive em unidade, que um povo, que uma nação é feito de uma, outra uma, outra uma pessoa, uma família, outra uma família, entenderem que isso estrutura um povo, quem sabe quando as pessoas mudarem lá, digamos assim, no seu instinto, intrinsecamente, o professor trabalhar com um pouco mais de vontade, de vocação, com anseio, se dedicar um pouco mais, e não pensar só no salário, mas pensar na contribuição que ele pode fazer na vida daquelas pessoas que ele lida. Talvez ele fale assim, eu tenho a oportunidade de inspirar essas crianças aqui, de mostrar para elas alguma coisa interessante, intrigante, aproximar elas, trazer um contato com alguma coisa, fazer algo que chame a atenção delas positivamente. Eu acho que criança não tem que ter contato com sexualidade, por exemplo. Eu acho que ela tem que ter contato com... Você sabia que você pode ser um astronauta, mas o que é um astronauta? Um astronauta, você pode ser um astronauta sendo um botânico, um bioquímico, pode ser sendo engenheiro, um médico. Não é uma faculdade de, eu vou ser astronauta. Não. Então é esses contatos, essas coisas que poderiam ser inseridas. Professor que pode aproximar o aluno de uma oportunidade de conhecer algo diferente, ele deveria fazer isso. Com esse chamado interior, essa vocação, com aquele brilho, como diria o Clóvis. Aquela coisa dele, assim, tipo assim, eu vou entrar no assunto agora de física. Eu vou mostrar para eles como a física é interessante. Uma coisa que dá de aplicar a física aqui. Vou mostrar para eles sobre como funciona o pêndulo, sobre energia potencial elástica, sobre a conservação da energia, sobre a inércia. Mostrar para as pessoas ali que aquilo pode ser interessante, que não tem que ser maçante. Porque não é porque está na grade e eles têm a obrigação de estudar aquilo, que aquilo lá tem que ser ruim de se estudar. Porque é o que acontece normalmente. Eu falo isso porque eu passei por isso, eu entrei na faculdade. Enquanto escola também eu nunca gostei de estudar, porque aquilo era obrigatório, você tinha que cumprir aquilo e todo mundo tinha que fazer, e todo mundo tinha que ir bem na prova para passar de ano, essa era a obrigação. E na faculdade você tem que fazer, por que não? Porque é obrigatório, mas por quê? Não, porque você tem que saber isso aí. Mas por quê? Porque sim. Por quê? Não, porque o MEC colocou na grade. Por quê? Porque eles quiseram, arbitrariamente escolheram, o princípio da moral deles, eles avaliaram e falaram, não, isso aqui tem que ter, isso aqui não tem que ter. Mas às vezes o cara se forma engenheiro, não entende nada de matemática ou de física, o cara não sabe nem calcular o integral, o cara não sabe nem calcular o diferencial, nem lembra mais o que é isso. Quem não fez faculdade talvez nem entenda o que eu estou falando. Mas é o que acontece. Uma vez eu conversei com um professor de física meu, eu falei, viu, por que essa questão do concurso do exército aqui é tão difícil? Ele falou, é porque esse concurso militar aqui, ele pega o nível acadêmico lá dos Estados Unidos. E lá, para você ser um engenheiro, você tem que ser tão bom de matemática quanto um matemático, e ser tão bom de física, e entender tão bem de física quanto um físico. Por isso que é difícil. Eu falei, cara, eu só quero entrar no negócio, eu quero fazer o concurso da SpaceX. Isso aqui a gente tá vendo na faculdade, em Física 2, que era a equação de onda e outras paradas, que eu nem lembro direito. Tipo, falei, por que é tão difícil? Ele falou, é porque é assim. Aqui, esse é o nível brasileiro. O cara se forma em engenheiro e às vezes não entende nada de matemática e de física. Mas se o cara quisesse ir lá... Eu não sei se é verdade isso que ele falou, se ele falou para me motivar, mas eu creio que seja verdade, porque ele era um excelente professor de física. Então ele deve saber do que ele está falando.
E aí que tá. As diferenças de cultura, tipo, cara, a gente paga pau pros americanos. Não fala? Tipo, os caras são legais, os caras... Tem até a frase, né? O brasileiro fala alguma coisa e fala assim, não, vou ver o que eu posso fazer, vou fazer o que eu posso. E lá eles falam, I will do my best, né? Eu vou fazer o meu melhor. Até isso tem diferença. Quem sabe se os brasileiros, todas as pessoas médias, porque todo mundo faz parte da média, buscasse ser um pouquinho melhor, se esforçar para ser um pouquinho melhor do que já é, e ele falasse assim, não, cara, eu posso impactar a vida da outra pessoa, ser motivação e inspiração para ela, eu posso ajudar ela, posso estender a mão, eu tô vendo que ela vai fazer uma coisa errada, eu posso chegar e conversar com ela e falar assim, olha, tipo, passar a instrução, só oferecer, tipo, oferece, vai que ela aceita, não precisa chegar pedante, falando, sei tudo ali, e tu tá fazendo errado, às vezes só chega e oferece, fala assim, viu, posso te ajudar? No quê? Não, isso aí, porque eu já fiz, eu sei, conheço um pouco. E eu posso encurtar o caminho do que você vai fazer. Você não precisa falhar tanto. Você pode encurtar um caminho, mas se você não tiver pressa, tudo bem. É o que eu comentei com vocês semana passada, essa semana, não lembro, que muitas vezes eu falo, eu cobro algumas coisas do meu irmão, porque eu quero que ele seja melhor do que eu sou, ou do que eu já fui. Quero que ele me supere de todas as formas possíveis. E se de alguma forma eu tive uma experiência e eu entendo que se ele for passar por isso, ele vai sofrer como eu sofri, eu não quero que ele passe por isso, eu não quero que ele sofra daquela forma. Então, por que ele vai andar descalço nas pedras se alguém já pavimentou aquele trajeto e ele já tem um tênis para poder caminhar? Ele não precisa mais sofrer daquela forma. Mais ou menos isso. As pessoas que veem as outras pessoas cometendo erros e não fazem nada para ajudar, aquela pessoa que vê a outra pessoa doente e não se sente tocada, talvez tenha uma doença pior que a outra pessoa. É uma espécie de sadismo você querer que a outra pessoa sofra. Abutres e hienas. Já comentamos sobre isso. Nosso caro colega gostaria de comentar algo sobre? Sobre o sistema de educação brasileiro, eu acredito que a gente alcançou um ponto de não retorno, onde a imbecilização da mente dos alunos que frequentam as escolas, né, do comportamento dos professores, não tem como mudar. Que tudo foi criado de uma maneira artificial por um governo central. Pô, que merda, cara, eu não consigo... Você não está conseguindo estruturar o pensamento. Eu entendo, é muita coisa passando ao mesmo tempo pela cabeça e você não consegue formar uma linha de raciocínio. Sim. Que é o que comentamos esses dias. A gente é condicionado a criar uma linha de raciocínio e expressar ela com começo, meio e fim. Tudo fazendo sentido, de forma coerente. Mas nem sempre a gente precisa traçar essa mesma linha ou criar um raciocínio nessa linha. A gente pode simplesmente fazer perguntas, a gente simplesmente pode jogar informações. Pode ser que não faça sentido no momento, mas jogando informações aqui, ali e acolá, a gente consiga fazer uma junção de algumas coisas e conseguir chegar num ponto em comum lá na frente. Então, não se limitar a um começo, meio e fim, mas expandir e frutificar. Já somos condicionados pela própria natureza do sistema a não pensarmos diferentes. Então, se nos foi ensinado a pensar num padrão, às vezes até o fato de você tentar pensar diferente, você já fala assim, cara, acho que tem alguma coisa errada comigo. Falando em pensar diferente, vou jogar agora aqui no ar. A gente se propôs nesse episódio a falar de teorias da conspiração. Talvez tudo que a gente falou aqui até agora pode ser uma teoria da conspiração gigantesca. Governo central e tudo mais que a gente tenha comentado aqui. Você falou, desculpa atrapalhar, imagina. Mas só pra
chamar atenção, quem sabe tudo seja uma teoria da conspiração, tipo o hedonismo, o niilismo, que você falou assim, eu acho que tem que ser melhor, porque senão nada tem sentido. Isso seria ser niilista. Nada tem sentido, nada tem propósito. E o nosso ponto de vista, eu vejo que se encaixa no estoicismo, que é buscar ser melhor, ser mais forte, é encontrar aquela eudaimonia, assim. É entender que tudo faz parte de uma coisa e que a gente pode contribuir para isso. E se a gente pode, por que não? Esse é o sentido da coisa. Que daí entraria no que Kant chamaria de imperativo categórico, que é um dever de fazer o melhor. Se a gente pode, cara, então é dever fazer melhor. Eu acredito que é isso. Se você pode ser melhor, seja. Porque se hoje você pudesse ter um carro melhor, você ia querer ter, né? Se você pudesse ter roupas melhores, casa melhor, receber mais, ter um carro melhor, ter uma moto melhor, um avião melhor, ter um físico melhor, tudo isso tu queria ter mais, né? Por que você não quer ser melhor? Seja você melhor, começa aí. É simples. É lógico. É lógico, é simples. Eu esqueci praticamente o que eu ia falar, lembrei. Obrigado, Vozes do Além. Retomando então agora uma linha de conspiração, ou teoria da conspiração, ou teoria apenas, mais voltada porque a gente falou lá no começo. Vocês já ouviram falar dos deuses astronautas? Não ouvi falar. Cara, isso eu acho muito legal. Eu gosto de vez em quando, aleatoriamente, quando eu tô limpando a casa, tô lavando louça, tô fazendo alguma coisa assim que não envolve trabalho cognitivo, colocar alguma aleatoriedade para mim ficar ouvindo, para ficar ali rodando, simplesmente fazendo barulho e eu ficar com aquele negócio... Aquieta os barulhos do pensamento com barulho externo. E aí eu gosto de ver algumas coisas muito fora assim do padrão. E uma delas é a série do History chamada Alienígenas do Passado. Eu acho muito legal, cara. Porque tem algumas coisas que você tá ali fazendo aquela atividade, beleza, e de repente quando você olha, você tá ali na frente da tela, falando, caramba, não é que faz sentido essa coisa? É divertido, cara, instigar a mente dessa forma. E aí tem essa teoria que a gente comentou antes sobre a questão dos espíritos, ou dos espíritos que vivem em outro planeta, que vêm para esse planeta e cumprem uma jornada e assim por diante. E aí você tocou no nome de Jesus. Qual foi outro personagem que você... Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Conhecido como Buda. O famoso Buda. Então, personagens como esse, nessa série, digamos assim, existem algumas perguntas. Eles não afirmam nada. É legal isso. Porque eles não estão afirmando, eles estão fazendo perguntas. Né? Será que Jesus, será que Buda, será que outros tantos personagens poderosos, históricos de certa forma, e que fizeram tanta diferença na sociedade, não eram alienígenas? O que você comentou que viveu quase 1 milênio antes seria Noé? Noé viveu bastante, mas tem outro personagem bíblico que viveu cerca de 900 anos. Uma hora lembra. Continue. E aí você tem o povo pré-diluviano, o povo adâmico. E aí entra no livro que eu comentei com você que eu quero comprar e ler, que é o... Livro de Enoque. Livro de Enoque. Então ali fala dos... No caso, basicamente, são escritos apócrifos? Isso aí. Está entre os escritos apócrifos. Fala de 200 seres que vieram para a Terra para guiar o povo. Né? Isso foi algum resumo que eu li em algum lugar. Tá? E esses seres eram uma espécie uma espécie de poder divino, onde eles eram brilhantes e translúcidos. E
de certa forma, eles ainda assim tinham desejos carnais. Eles comiam, eles tinham desejos humanos em geral. E alguns deles reproduziram, tiveram prole com humanos. E aí nasceu os Néfilins. E aí se diz que esses Néfilins, ou crias desses Néfilins, seriam essa espécie de semideuses. E aí você tem o panteão grego, o panteão romano, você tem os deuses hinduístas, todos eles que viveram por muito tempo e tinham esse poder quase divino, ou interpretado como divino. E aí, para a espécie humana, que vive tão pouco tempo, essa vivência de praticamente 1 milênio, ou de mais de 1 milênio desses seres, fazia com que a interpretação fosse que eles eram seres imortais. E aí você tem os filhos deles, que seriam os semideuses, Hércules, por exemplo. E aí tem essa teoria muito louca aí que todos esses deuses aí seriam uma espécie de seres de outros planetas. E aí você tem no hinduísmo, tem as vimanas, que eram espécies de casas voadoras ou templos voadores, que são redondos e parecem muito com discos voadores que a gente tem hoje em dia. E aí você tem uma outra sociedade completamente diferente, que nunca teve contato, pirâmides espalhadas pelo mundo. Você tem aqui nos Andes e no México desenhos, retratos ali em pedra de seres, parece que usando trajes espaciais, usando naves. Você tem algumas coisas assim que você fala, caramba, isso é tão interessante, e a gente não consegue desvendar isso adequadamente para compreender realmente de onde vem essa base, de onde surgiu essa inspiração. E aí abre espaço para você simplesmente criar teorias, você poder fazer perguntas. E será se? E por que eles vieram nos visitar? O que eles acharam de tão importante aqui na Terra para atravessar meia galáxia só para vir aqui visitar uma espécie humana que seria inferior? Será que nós não somos apenas o entreposto? Se você tivesse a mão de oportunidade, obra. Se você tivesse a oportunidade de viajar hoje para o Japão, você viajaria? Sim. Por quê? Eu teria curiosidade de saber qual o comportamento deles, o que eles fazem. Respondeu a tua pergunta. E por mais que você vá lá para conhecer, e se você acabar convivendo, você vai passar um pouco da sua cultura para eles. Então, talvez seja essa troca aí. E aí, mas é o conhecer, né? É o ter conhecer. Contato, ver o o diferente. explorar. E aí entra a questão, você comentou, eu ia fazer o adendo. Será que a Terra não é só um entreposto? E os humanos não viraram só mão de obra para alguma coisa? Será que nossa consciência foi implantada por eles? Será que nossa consciência fica armazenada no nosso corpo? Será que não existe um universo ou um local, uma nuvem, onde todas as consciências permeiam e a gente tem acesso àquela instância específica de consciência? E quando você absorve alguma coisa, você tem uma ideia ou você consegue ter aquele insight, você não está absorvendo dessas outras instâncias de consciência, dessa talvez memória compartilhada ou consciência compartilhada, consciência coletiva? Será que eles aceleraram a evolução genética dos primatas para os seres humanos? Porque a gente não tem fósseis intermediários entre os primatas e os primeiros seres humanos ali. O elo perdido? É. Será que a gente tem uma mistura de um primata com seres divinos? Aí entra aquela questão da Bíblia. A Bíblia tem base nos escritos hebraicos, o Antigo Testamento. E no hebraico, no original, se não me falha a memória, a palavra não é Deus no singular, é deuses. Então, façais eles
como a nossa imagem e semelhança. Na Bíblia você tem que o ser humano foi feito à sua imagem e semelhança, ou a imagem e semelhança de um Deus. Mas no original do hebraico, você tem no plural isso. E aí vem essa teoria de implementar geneticamente e fazer que o ser humano seja a nossa imagem e semelhança. Dentro do próprio cristianismo fala que o Deus, ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ele mesmo poderia se chamar de nós. E ele é a única entidade incorpórea, imaterial, sei lá, que permeia todo o espaço-tempo, que pode falar eu, né? E talvez seja isso que seja seus deuses. Eles têm consciência de que todos formam um. Então você também é eu, assim como ele é. E assim como aquele aluno que o professor tem contato também é o eu dele, porque é uma extensão. Se eu posso te influenciar, você vai agir como eu te influenciei. E se eu posso tornar a sua vida melhor, você quer tornar a vida do seu irmão melhor. Porque você identifica nele alguma coisa, algum laço, algo ali, algum sentido você encontra para justificar o porquê que você quer que ele não sofra o que você sofreu. E talvez, no fim, tudo seja amor. Qual que é a origem do amor? Porque os animais não sentem amor. Você já teve um cachorro? Já. Mas ele não Cara, ama realmente. se aquilo não for amor, eu não sei o que é. Ele só tem instintos. Cara, Ele finge te amar pra receber recompensas, cara. não, bicho. E você talvez nunca tenha experimentado o amor também, talvez seja igual um cachorro que finge tudo. Porque mesmo que ele finja, ele atende de certa forma a uma expectativa nossa. E quantas vezes nós também não fingimos tantas coisas, né? E no final isso traz uma lição bem importante. Que Hércules só é conhecido por causa dos 12 desafios dele, senão ninguém ia saber quem ele é. Ou seja, se você está enfrentando os desafios na sua vida, ela é uma jornada interessante. É isso aí. E outro ponto importante é: o mundo é movido por perguntas. Tudo é questionamento. A partir do momento que você tem certeza de algo, pode ter certeza que tem algo errado aí. Tá, e se o cachorro te ama, ele não é consciente. Então o amor, ele é independente da consciência. O amor é independente da consciência. Aí foi bom. Essa foi forte. Porque a gente até se apega a algumas coisas às vezes. Quantos caras que falam assim, eu amo meu carro, mas o carro não tem consciência. E eu já tive um cachorro e eu amava o cachorro. Eu acho que ele me amava também, ou ele fingia que me amava, porque eu mantinha ele vivo, atendia as necessidades dele. Cara, se você tiver um cachorro e você tiver fudido, passando por necessidade, você não ter comida, você não conseguir dar comida para ele, você não conseguir dar abrigo para ele, se às vezes você vai ficar estressado, você vai descontar a raiva nele, brigando com ele, ainda assim, ele não vai te abandonar. Se você demonstrar um pouco de amor por ele, ele ainda assim vai vir ali e vai te dar aquilo de volta. Cara, é inexplicável. Eu sou bem estranho. Eu digo que quem não gosta de cachorro, de gato, que não tem raiva de animal, tem alguma coisa de errado. E pior ainda é quando você traz alguém para tua casa e o teu cachorro não gosta daquela pessoa. Cara, é certeiro. Se os bichinhos não gostam daquela pessoa, alguma coisa muito errada tem naquela pessoa. Muito antigamente eles viam que os gatos
falava-se que os gatos poderiam ver como se fossem entidades, seres espíritos. Até alguns cultuavam os gatos como deuses. Não sei se já ouviu falar. Há figuras, digamos assim, faraônicas sobre cabeças de gatos. Cara, e se a gente pensar que os seres divinos que nos visitaram, eles criaram dois tipos de consciência, que é a consciência humana e a consciência animal. Porque eles têm um instinto sobrenatural que pela natureza humana a gente não consegue compreender. E eles têm essa sensação sobre a gente que a gente não consegue interpretar, não consegue medir. E eles te amam mesmo sendo inconscientes. É como se algo ali fosse implantado neles realmente. Como se talvez fosse natural. Você lembra que a gente falou num dos episódios sobre as 4 forças fundamentais que regem as leis do universo? Conhece? Não. Força nuclear forte, nuclear fraca, gravitacional e eletromagnética. Talvez a maior força de todas, no fundo, seja o amor. Porque fazemos de tudo quando amamos alguma coisa. Perdoamos todas as falhas, aceitamos todo e qualquer desafio. Então o amor ele é superior à consciência. O amor é o ponto máximo que podemos encontrar e alcançar. Talvez a nossa estadia aqui, no fim das contas, tenha um sentido que no fim seja alcançar esse ponto máximo de plenitude e de entender que é amor. Será que nosso universo é um amor, um amor material puro e a gente só consegue acessar partes dele? A gente consegue só interpretar pequenos fragmentos dele. Tipo, o nosso cachorro, ele interpreta pequenas partes e brevemente ele consegue alinhar esse amor com a gente, de forma não física. E é difícil até de estruturar uma linha de pensamento sobre isso, mas essa foi muito boa, né? Que o universo Muito todo boa. seja sobre amor. E Nossa, nossa, foi muito boa. essa vai bater muito tempo. A Bíblia é uma história de amor, onde fala que Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho por ele. Você daria a vida por amor? Acho que a coisa mais fácil que tem pra mim hoje seria dizer se eu daria a vida por alguém. Sem dúvida alguma. Porque é muito mais fácil você morrer. É. Eu acho que a verdadeira coragem e demonstração de amor seria eu suportar viver sem outra pessoa que eu amo. Tipo, viva por mim, viva o que eu não pude viver, aproveite o que eu não pude aproveitar. Você chegar para qualquer pai fala assim, eu morreria pelo meu filho. Isso é óbvio, é lógico, é fácil, é simples. O pai precede o filho. Sem o pai não há existência do filho. Então, a maioria, né? Entende-se assim hoje. Claro que há os distópicos, que os pais dão a vida pelos filhos. Mas talvez o verdadeiro amor seja um pai que suporte viver sem seu filho. Uma prova de amor genuína. Um bom exemplo disso é Deus que abriu mão de seu filho Jesus. Eu ainda tô tentando digerir tudo é amor e a gente consegue acessar só partes disso. E depois dessa, encerramos por aqui. Talvez a maior conspiração que exista seja entender que tudo é amor.
Isso é uma boa teoria da conspiração. Quem sabe se a gente encontrar adeptos, a gente entenda sobre que amor é um momento simples como esse aqui, de conversa entre amigos, que dialogam, refletem e Que tem liberdade para discordar livremente, sem Exatamente. julgamento. que jogam as cartas da mesa, são francos e tentam capturar os fragmentos de cada um e todo mundo vê o que é bom depois de analisado e falar, vamos levar isso aqui, porque isso aqui parece ser o melhor. Vamos carregar isso aqui. Depois desse silêncio, muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. Conspire conosco. Siga, se inscreva, dê o like, comenta, discorde, principalmente isso, discorde, corrija, faça a sua parte, seja crítico e questione. A correção, muito boa. Nos corrija se estivermos errado, né? Você que está aí, se vê algum erro, pode corrigir. Acho muito interessante porque quando você ama alguém, tipo, você ama o seu irmão, você se sente na obrigação de corrigir ele. Porque o que é corrigir? Não é destruí-lo, mas é ver que ele está indo num caminho que não é o melhor, então você faz um ajuste, você corrige a direção. Então a correção também é um sinal de amor. Agora, um julgamento e uma crítica talvez não seja, mesmo que defenda-se com a impressão de uma crítica construtiva. Enfim, muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Agradecemos mais uma vez pela presença do nosso ilustre amigo Voz do Além ali. Falou, valeu. Valeu!